Já estamos de volta. A ANS aprova reajuste de 10% nos valores praticados pelos planos de saúde. O número bem acima da inflação terá impacto direto sobre os contratos de mais de 8 milhões de brasileiros. Para muita gente, especialmente quem já está na terceira idade, um compromisso cada dia mais difícil de honrar. Nelson não se conforma com a cobrança feita pelo plano de saúde. Esse foi o valor do último boleto. Eu acho um absurdo ver um aumento de R$ 1.000. Todos os aumentos que vem é R$ 1.000. Poxa, aí daqui a pouco, o que eu vou receber? Não tenho nada para receber, você está entendendo? E estamos tentando negociar agora com diversos planos aí. Vamos ver se vai dar certo. Hoje a minha filha vai tentar de novo e vamos ver como é que vai ficar. Esse é um drama na maioria das famílias brasileiras. E na terceira idade, quando mais se precisa do plano, é que vem o tormento. As administradoras se defendem. Alegam que os custos com clientes idosos é quase 8 vezes maior do que com pessoas mais jovens. Um paciente de 18 anos, por exemplo, gera um gasto médio de R$ 1.500 ao ano. Já uma pessoa com mais de 80 anos, o custo médio sobe para R$ 19.000. Isso é nítido por conta da necessidade de se utilizar ainda mais os planos de saúde nesta fase da vida. E a adesão por parte da terceira idade tem crescido nos últimos anos, cerca de 5%. Em contrapartida, os jovens têm deixado o sistema privado. Isso acaba elevando os custos para quem utiliza esse tipo de serviço. Sem saída, seu Nelson vai fazer o que pode para diminuir os custos. Mas aí, se a gente passar mal, se depender de um hospital aqui, não tem, pô, que nem aconteceu comigo. Tive que ir para São Paulo. Muitos usuários de plano de saúde alegam que quando realmente precisam dos serviços, os problemas são os mais variados. E para falar com a gente sobre isso, nós recebemos aqui no estúdio do SP Record o coordenador do Procon Santos, Rafael Quaresma. Rafael, boa noite, obrigada pela atenção aqui com o nosso telespectador, para falar de um assunto tão importante, né? Esse reajuste que a gente viu é obrigatório ou é abusivo? Bom, boa noite, Fabi, boa noite a quem nos acompanha, sempre uma alegria participar. Esse, eu diria, é um dos temas mais sensíveis que a gente tem no mercado de consumo, não é? E uma das demandas que mais chegam aos órgãos de defesa do consumidor, aqui no Procon de Santos, não é diferente. É bem verdade que muitos desses temas, muitos desses assuntos já são diretamente analisados, apreciados e encaminhados ao Poder Judiciário em razão da urgência, em razão da necessidade de uma pronta, rápida e imediata resposta. Não há apenas o problema envolvendo a questão do reajuste, percentual de aumento, etc. Esse é um dos itens, um dos tópicos que gera essa demanda. A gente tem negativa de cobertura, falta de procedimentos que são necessários para salvaguardar a saúde do usuário, que é o consumidor, e tudo isso repercute, reflete também junto aos PROCONs. A questão do aumento propriamente dito, é importante que o consumidor verifique primeiro em qual plano de saúde ele está inserido. É um plano individual, cujo percentual é fixado previamente pela ANS, ou é um plano empresarial, que faz com que ele esteja associado a alguma categoria da qual ou das quais muitas vezes ele não tem nenhuma familiaridade. E nesse caso, os critérios para o reajuste são diversos, porque vai se trabalhar a questão da sinistralidade. Quanto mais se utilizou o plano, maior é o valor a ser repassado pelas operadoras aos usuários, aos consumidores. Então, primeiro ele precisa fazer essa diferenciação, saber em qual plano ele está inserido. E ele fica sabendo já direto com a empresa, né, através do contrato. Fica sabendo com a empresa. E segundo, verificar junto à ANS esses critérios, porque mesmo do plano individual, que é uma exceção, hoje o consumidor que nos acompanha, que tem plano de saúde, sabe da dificuldade que é de localizar no mercado de consumo um plano individual. Mas mesmo assim, esse índice, Fabi, ainda está muito acima dos índices que nós temos para a inflação. Então há também essa discussão em relação a uma inflação específica, chamada inflação médica, para fazer frente aos gastos inerentes ao plano de saúde. É bem delicado. E em relação à dificuldade que a gente acabou
acabou de ver na reportagem, as pessoas estão realmente apertadas para pagar o plano de saúde e muita gente acaba atrasando. O atendimento pode ser interrompido, ela não vai mais conseguir os serviços. Como que funciona? Não, primeiro que há uma carência em relação a esse atraso, não é? O atraso que vai justificar uma rescisão, que vai caracterizar de fato esse inadimplemento, de tal modo que até 60 dias é necessária a manutenção e a continuação da prestação desse serviço. Há muitas resoluções normativas por parte da ANS, que é a agência reguladora que trata dessa questão. Agora, o que nos parece é que chegou a hora de passar limpo toda essa história, porque não há uma posição que atenda a nenhum dos envolvidos aqui, nenhum dos protagonistas está satisfeito com a situação que temos. De um lado, os consumidores reclamam, aqueles que prestam o serviço reclamam e as operadoras também reclamam, né? Uns acham que ganham pouco, outros acham que pagam muito e quem presta o serviço alega também prejuízo. Então, preciso repensar isso, inclusive com relação à forma como é prestado esse serviço. Hoje a gente trabalha plano de saúde em relação à doença, é preciso trabalhar plano de saúde em relação à prevenção e adotar alguns critérios que são utilizados em outros contratos para a remuneração do plano de saúde. Trabalhar, por exemplo, pontualidade, trabalhar, por exemplo, baixa utilização, quanto menos eu uso, menos eu pago. Tá sendo discutido, e isso acaba facilitando um pouco, ou serve de alívio aqui, na vida do consumidor. E, Rafael, quando a pessoa se sentir aí com cobranças abusivas, se sentir lesada mesmo, o que ela precisa fazer com o PROCON? Que documentos ela precisa ter? Olha, é importante que ela leve o contrato que ela possui junto à operadora, junto a quem presta esse serviço a ela, faça a consulta não apenas junto ao órgão de defesa do consumidor, o PROCON da sua cidade, mas também em relação à ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a agência reguladora nesse segmento do mercado de consumo. E falando pelo PROCON de Santos, aqui nós temos o site, o aplicativo Disque Consumidor, atendimento em postos avançados junto às universidades, o atendimento no Poupatempo, para que o consumidor, com qualquer dúvida, procure a nossa equipe, esclareça esses pontos e, se for o caso, registre a reclamação. A reclamação do PROCON não exclui a reclamação junto à ANS. É importante que o consumidor trabalhe esses dois pontos. Ótimo, Rafael. Obrigada por estar aqui mais uma vez com a gente. Nosso estúdio está aberto para você voltar novamente e falar de assuntos tão importantes para a população. Obrigado, eu que agradeço o convite.